Opa, torcida cruzmaltina, começando justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Não é mais dúvida para ninguém que o fôlego do Vasco aumentou bastante desde a chegada do técnico Ramon Dias. O técnico argentino que chegou com uma abordagem bem diferente dos demais técnicos que passaram de maneira anterior para o Vasco. Assim, ele tem também demonstrado uma característica bem diferente neste seu início de trabalho no Vasco e também nessa grande progressão que a equipe tem tido no Campeonato Brasileiro. Ele é um técnico que não costuma repetir a escalação inicial de cada partida e tem transformado também todo o elenco do Vasco através da motivação, mantendo os jogadores sempre alertas e comprometidos em garantir o seu lugar no time titular. Um grande também destaque foi no último jogo contra o time do Fluminense, onde ele esteve mudando a equipe em alguns aspectos e inserindo jogadores que entraram bem no decorrer de algumas partidas anteriores, como Marlon Gomes, que foi titular dessa vez, e também o próprio Rossi, que vinha ganhando um pouco mais de ritmo de jogo e que esteve fazendo total diferença com os 2 passes para gol que realizou no último compromisso do Vasco, a grande vitória no clássico contra o Fluminense. Essa tática realizada por Ramon Dias de não estar realizando repetidas escalações no Vasco tem gerado frutos não apenas em termos de motivação em todos os jogadores, mas também ele tem feito também um fortalecimento do elenco do Vasco num geral, com os jogadores sendo constantemente testados em diferentes situações de jogo. O Vasco agora passa a construir uma equipe bem versátil e capaz de estar se adaptando a qualquer adversário e surpreender em campo. Esse também é uma metodologia bem usada por esse técnico argentino que vem fazendo total diferença no Vasco neste atual momento. E ele, logo que chegou, colocou logo as palavras de que gostaria de fazer com que o Vasco estivesse competindo. E é justamente isso que o cruzmaltino tem alcançado nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Um técnico que aos poucos tem feito todas as suas alterações no Vasco e que a torcida também tem entendido muito bem todos os passos que ele vem realizando. E você, torcedor cruzmaltino, o que tem achado do trabalho do argentino? Comente aqui abaixo, deixe um simples comentário com a sua avaliação sobre o experiente técnico do Vasco. Um dos destaques ofensivos do Vasco na temporada de 2023, sem dúvidas, é Gabriel Peck, jogador que, como anteriormente já dito, tem sido bem mais consistente do que nas últimas temporadas em que ele atuou pelo Vasco. Dessa maneira, com todo o seu sucesso, ele já tem atraído os mais variados olhares de clubes que estão concentrados no continente europeu. O atleta tem conseguido atuar de uma maneira bem consistente no Vasco, ajudando tanto na marcação quanto também no ataque. Essa é uma característica bem fixa dele, um atleta que consegue fazer muito bem a recomposição na defesa e por isso é muito bem visualizado no futebol moderno, que exige cada vez mais que os atacantes possam estar realizando essa recomposição na parte defensiva de qualquer equipe. Além de tudo isso, ele tem aparecido também de uma maneira bem interessante no ataque, ajudando o Vasco, como foi, por exemplo, no último jogo contra o Fluminense, onde 2 dos 4 gols que o Vasco marcou nessa partida saíram dos pés dele. No momento, a especulação que surge acerca do atleta é de que John Textor, principal acionista da SAF do Botafogo, poderia estar levando o jogador para o futebol francês. Para quem não sabe, o próprio dono do Botafogo tem uma rede de clubes espalhados por praticamente grande número dos países europeus. E assim, a sua equipe na França é o Lyon, equipe que também é gerida pelo americano. E assim, essa especulação do americano estar de olho no jovem atleta do Vasco está também já virando assunto entre os vascaínos.
O americano já tem utilizado essa forma de gerir futebol há bastante tempo, usando assim de contratações de jogadores jovens para assim já lançar na Europa em suas equipes de propriedade. A janela de transferências europeia neste momento se encontra fechada, mas é bem possível que o Vasco possa sim estar recebendo uma oferta formal a partir de janeiro, onde por lá na Europa se estará na metade da temporada, onde também a janela se abre para que as equipes possam estar revisando toda a sua equipe e contratando mais alguns jogadores. É nessa oportunidade que alguns europeus passam a visualizar o Brasil como uma oportunidade também de trazer alguns jovens jogadores para o continente europeu. Na volta de São Januário com o público, o torcedor vascaíno também não terá apenas mais esse reencontro, mas também reencontrará um jogador ao lado da torcida que também tem bastante identificação com o torcedor. Desde o início de 2020, quando deixou o Vasco, Rossi percorreu uma jornada bem diferente. A sua trajetória profissional o levou a diferentes clubes e também bastante desafios até fora do país, mas o coração sempre esteve com o Vasco. Agora, com a oportunidade de vestir novamente a camisa Cruz Maltina, ele esteve expressando publicamente toda a sua ansiedade para estar entrando no gramado com a torcida em São Januário. Essa espera ansiosa foi compartilhada também por todos os torcedores vascaínos que querem mais uma vitória no Campeonato Brasileiro no compromisso contra o Coritiba. Abre aspas. Este é um jogo difícil e de muita pressão, porém a nossa equipe está numa crescente muito boa. Fez uma ótima semana, um ótimo treino e todos estão muito concentrados e a expectativa é a melhor possível. Já estávamos imaginando que São Januário estaria pulsando e que a gente está ansioso a ver nossa torcida novamente aqui no nosso templo, fecha aspas, disse Rossi ao comentar um pouco mais da sua ansiedade de voltar a jogar em São Januário ao lado do seu torcedor. É válido ressaltar que o jogador conseguiu ser titular no último jogo contra o Fluminense e fez uma boa partida, distribuindo ainda 2 assistências. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.